Cumprimento a todos na paz do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Amado Deus e eterno Pai, em cuja presença nós estamos nesta noite, Senhor. Já estamos gratos contigo, Senhor, por tudo quanto aqui nesta noite foi realizado, pelos teus filhos que louvaram o teu nome, por aqueles, meu Deus, que já tiveram a oportunidade de deixar o Senhor usar nesta noite. Pai, mas neste momento ainda queremos ouvir um pouquinho mais da tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor venha usar o teu filho como tem usado outras vezes, Senhor. E venha falar o coração de cada um do teu povo nesta noite que aqui está, Senhor. Se porventura alguém que até o momento não tenha entendido o teu falar, não tenha entendido a tua presença neste lugar, que neste momento, Senhor, possa compreender um pouquinho mais do que o Senhor tem para falar para cada um, Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada vida que aqui está. Por isso eu te peço, meu Deus, abre as janelas do céu, meu Pai, e derrama sobre a vida do teu filho uma glória poderosa, de maneira que ele seja um canal para a minha vida, para a vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Fale conosco uma vez mais, é o que eu peço e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, por gentileza, tome seu assento. Se sintam à vontade, Deus abençoe. Já de imediato eu quero agradecer pela recepção, quero agradecer pelo convite. Deus tem nos honrado muito, né, de ter nos colocado sobre o nosso caminho, nosso irmão, pastor Clelisvaldo, que tem sido sempre uma bênção no nosso ministério. Tem nos abençoado muito. Ele, pastor Hélio, lá a igreja conhece pastor Hélio como Jesus Cheiroso. Ficou registrado. Quando fala de Jesus Cheiroso, lembra logo do pastor Hélio. E muito me alegro também de poder estar conhecendo os nossos pastores. Nós já os conheciam só de ouvir os amados falar dos irmãos. O nome dos irmãos tem soado como mel na boca desses servos de Deus. E hoje eu pude aqui contemplar realmente tamanho amor, tamanha recepção. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meu pastor também, nossos amados, tá bom? Meus irmãos, estou à vontade, eu estou em casa. Mas nós temos aqui alguns minutos e eu quero fazê-lo com muita diligência, tá bom? Não vou enfadar os irmãos. Não quero aqui sair do tema. Vou ler aqui um trecho da palavra de Deus, dentro do tema que foi aqui nos colocado. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 38. É isso mesmo, né, pastor? 38. Aleluia! Aleluia! Jesus cheirosão! Aleluia! Glória a Deus! Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Vou ler a partir do versículo 36, por tratar de ser o primeiro dia. Então, vou ler aqui 2, 3 versículos para a nossa compreensão. E diz assim, lembrando que a minha versão está na NVI corrigida, tá bom? Então diz assim: e convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um flasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E então Jesus disse: Simão, tenho algo para te dizer.
Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual desses amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Somente até aí. Amados, Aleluia. nós temos aqui uma passagem muito conhecida dos irmãos. Nós vemos aqui, podemos aprender com essa passagem um momento, primeiramente um momento da oportunidade. Podemos também aqui observar o momento da gratidão. E nós podemos aprender com que amor Deus nos amou. Nós sabemos que o amor ágape, conhecido como o amor perfeito, o amor sincero, o amor divino que somente Deus tem. Esse é o amor que Deus ama o ser humano. Esse é o amor que Deus ama o pecador. Nós entendemos e aprendemos pela Escritura e por nós mesmos, Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós precisamos entender que Deus observa e respeita o livre-arbítrio do pecador que somos nós. Nós sabemos também que a igreja em si não é um céu. Nós sabemos que a igreja hoje, ela nunca chegou a ser um céu. Nós sabemos que a igreja, ela pode se dizer, estou colocando com as minhas palavras, uma casa de recuperação espiritual. Em outras palavras, se não existe igreja perfeita, nós vamos observar que não é a placa em si. Nós precisamos entender que estamos passando um processo. E esse processo que todos nós, começando do altar e se estendendo até a nave da igreja, esse processo ele nunca termina. Por quê? Porque o ser humano em si, ele é imprevisto. O ser humano em si, por ele ser imprevisto, ele pode estar bem hoje, mas amanhã ele pode não estar bem espiritualmente. A vida do cristão é comparado com um gráfico. Em hora ele está em alta, em hora ele está em baixa. Agora pergunta por que essas coisas têm acontecido e acontecem com frequência. É bom lembrar que quando nós estamos observando Paulo falando ali na sua carta em Gálatas, capítulo 6, nós vamos observar a partir do versículo 10, ele falando ali sobre o espírito da natureza carnal, da nossa natureza humana, que o homem, independente dele, independente do seu cargo eclesiástico, nós vamos entender que ele nunca mata a sua própria natureza. Observando, ele sepulta, mas ele sepulta através da palavra, através da oração, observando e zelando por essa observância. Enquanto ele permanecer nessa observância, a velha criatura permanece sepultada, mas nunca morta. A Bíblia adverte: aqueles que não conseguem sepultar e vivem a natureza carnal, não terá parte com o reino do céu. Mas nós vamos observar que a Bíblia também ensina e fala do fruto do Espírito, que é vínculo da perfeição. E nós vamos entender e aprender que fala sobre o amor, sabe? Fala sobre
a área de observar a observância da palavra de Deus, de ter temperança, aonde o ser humano, aonde o pecador aprende com a Escritura, com a palavra, como sepultar a velha criatura, observando a disciplina bíblica, observando a lei pela sua palavra, para que ele consiga sepultar a velha criatura. Logo, eu aprendo, eu entendo que dentro do ser humano, homem, existe dentro dele a opção de viver a velha criatura ou viver o fruto do Espírito na observância da palavra. Aí nós vamos entender e qual e de que forma e como vamos superar tudo isso. Vamos de novo para o livre-arbítrio. Somos nós que a opção está sobre cada um de nós. Porque a velha criatura, ela sempre vai existir. E sabe quando ela vai deixar de existir? Quando chegar o momento de o Senhor arrebatar a tua igreja ou vir para o pecador. Então ele está isento. Mas até lá, eu não vou dizer que nós precisamos sepultar, não vou dizer que nós devemos matar leão por dia, não é desta forma, a Bíblia não existe, ela não fala desta forma. Nós precisamos sepultar a velha criatura, e o maior adversário não é o diabo, não. O maior adversário do ser humano, do cristão, do pecador, é ele mesmo. Porque o livre-arbítrio, ele opera na vida de cada um de nós. Dentro de mim existe o livre-arbítrio, e é esse livre-arbítrio que vai fazer de mim um homem de Deus, ou justamente um homem que cai e levanta depois, ou vai ficar capengando. E de repente, quando o Senhor vier, nós sabemos que existe aquelas pessoas que têm oportunidade, existe aquelas pessoas que têm mais oportunidade, e existe aquelas pessoas que têm apenas uma oportunidade, mas todas elas já foi concedido. Não tem como eu dizer que eu não conheci, não conheço o Evangelho, não tem como eu querer me ausentar diante da promessa da oportunidade. A partir do momento que nós aprendemos que Cristo levantado no Calvário, o tempo da graça iniciou-se ali há 2000 anos atrás. Desde então a porta da graça se estendeu, e ela chega diante de mim, chega diante de nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, para que permaneça a vida eterna. Glória a Deus. Jesus entrou na casa de um fariseu a convite dele, e ele começou a censurar, porque uma pecadora chorava aos seus pés. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, sendo fariseu, mestre da lei, pergunta para ele: o que você acha? Um certo homem, ele tinha 2 credores, um devia 500 denários, outro 50. Ele, vendo como não tinha como pagar, perdoou ambos. Qual deles vai amar mais? Ele respondeu uma boa eloquência: aquele a quem mais foi perdoado observou bem. Porém você, entrei na tua casa, não me desse água para lavar os pés, mas essa pecadora lava com as lágrimas e seca com os seus cabelos. Não me desse beijo de óculos, de uma saudação, de uma recepção, mas essa pecadora beija meus pés desde que entrei. Não me desse óleo para passar no cabelo, e ela derramou do mais precioso do seu unguento. Nós aprendemos que a gratidão e a oportunidade
somos nós que fazemos para que ela aconteça. E todos nós temos esta oportunidade, porque em um determinado momento tivemos um encontro com Ele, o encontro com o Salvador, e a partir de então, cabe a mim, cabe a nós velar, cabe a cada um de nós observar e investir na vida espiritual. Eu não tenho como, de forma alguma, fazer um plano, traçar um plano na vida dos meus familiares. A minha esposa, eu não tenho como escrever o nome dela no livro da vida, assim como os meus filhos, como as minhas noras, os meus netos. Não, isso é algo individual, que é vontade de Deus, sublime, que pertence somente a Ele. Mas cabe a mim, como ministro, como sacerdote, investir no ensinamento, na doutrina, na disciplina, porque é bíblico. Nós aprendemos aonde ali o Senhor diz para Moisés: Moisés, ensina ao povo, instrua ao povo, para que eles ensinem os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a família. Olha, para que eles cresçam no conhecimento, cresçam na palavra. Fale do amor de Deus, Moisés. Instrua a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Este é o papel do sacerdote. Às vezes o sacerdote não é o marido, mas é a esposa. Às vezes não é o marido, não é a esposa, é os filhos. É plano de Deus, é projeto de Deus, mas a oportunidade é dada a todos. E tem chegado até a nossa casa, tem chegado até a nossa família. E louvado a Deus por isso. Amado, nós somos um dos maiores. Nós somos privilegiados, donos da maior fé. Sabe por quê? Porque nós cremos no plano divino. E por nós crer no plano divino, nós somos autor da maior fé que você pode imaginar. Nada é impossível. Nós temos ao nosso favor um cheque assinado por Deus, um aval assinado por Deus, protocolado para mim, para você, está assinado. Basta tão somente nós temos autoridade e decretar, para que no mundo espiritual ele venha ser gerado e venha criar forma espiritual de benefício para a minha vida e para a sua vida. Em outras palavras, é só clamar, porque fé eu tenho, fé você tem, então é só viver ela, praticar. Aleluia! Não existe nada impossível aos olhos de Deus. Aleluia! E se não existe nada impossível, então ficou melhor, então ficou mais fácil. Isso que nos faz aquele que tem mais fé, aquele que tem menos fé. Mas não esqueça, a definição hoje para aqueles que são maiores e menores são aqueles que têm vida e comunhão com Deus através da oração. A definição hoje do homem e da mulher de Deus é a oração. A oração, ela é a respiração do cristão. O cristão que não ora é como ele parar de respirar, e quem para de respirar morre. E o cristão que para de orar morre espiritual também. Quando você vê alguém capengando, quando você vê alguém reclamando, chorando muito, é porque não está orando, não está investindo, e ele sabe que dentro dele existe um grande adversário, que é ele mesmo, a velha natureza, que ainda está presa, está impregnada. Um dos maiores e grandes que nós aprendemos nas escrituras, olha, um sacerdote, nós vemos ali um homem ancião, segundo Flávio Joséfo, entre 60 e 65 anos, veio de madrugada ter com Cristo, com Jesus. Ele veio na escalada da noite e disse: mestre, bem sabemos que tu és de Deus, os sinais que tu fazes, se Deus não fosse contigo, oh mestre, aleluia, aleluia. O que eu devo fazer
para herdar a vida eterna. E ele responde: olha, Nicodemos, verdadeiramente existe a necessidade de nascer de novo da água e do Espírito. Verdadeiramente você precisa nascer da água e do Espírito. O homem terreno, nascido de Adão e Eva, ele simplesmente é ser humano oco, mas ele precisa nascer de Deus, no mundo espiritual, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento. Se você está entendendo essa palavra, levanta sua mão e dá o primeiro glória nesta noite, porque o Senhor não me enviou aqui em vão, mas para que você ouça e entenda que Ele é Deus e Ele não muda com o tempo. Aleluia. Amados, eu até gostaria de ir um pouquinho mais além, mas eu preciso observar o protocolo do altar. Amém? Meus amados, em uma outra oportunidade nós viemos com mais tempo